amados, nós estamos aqui para mais um programa Pare e Pense. E neste momento, com muita alegria, eu vou receber aqui para compartilharmos de algo com certeza extremamente relevante, o pastor Eduardo Trindade, o Du, meu amigo Du, e pastor da igreja Manancial da Esperança, da cidade de Tupã, e presidente do movimento de jovens evangélicos A Gente é Crente. E hoje nós estaremos então falando a respeito dos princípios. Este momento, este programa serve para que você possa parar e pensar realmente a respeito dos princípios que a juventude tem vivido nestes dias. Como esta juventude vai se portar em relação à sociedade, como ela tem se portado e também como as próximas gerações serão a partir da postura que os nossos jovens têm vivido no dia de hoje. Então, meu amado, fique conosco, aproveite este momento, pare e reflita sobre questões e melhor, compartilhe conosco de algo que possa realmente mudar a nossa realidade. Recebo aqui o meu amigo Du. Como vai? Bruno, que bom estar aqui com você e ter a oportunidade de parar um pouquinho e pensar sobre algo que nós temos vivido no nosso dia a dia. É nossos verdade. Jovens, né? Nós tanto nos preocupamos com ele. E é uma honra estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio falar um pouquinho das coisas tão importantes. Muito obrigado. É verdade. Bom, vamos lá. Du, você é líder do movimento de jovens evangélicos, né? Foi fundador, criou esse movimento que ganhou força, ganhou peso, que promoveu em nossas cidades grandes momentos, né? De cultos, de shows evangélicos, momentos de avivamento, né? De unidade dos jovens. E com certeza algo que fez tão bem para a vida daqueles jovens, né? Dando um direcionamento religioso para eles. E eu quero então, a partir dessa sua experiência, né? Porque você tem vivenciado, até recentemente foi pastor de jovens, né? Somente lidava realmente com essa faixa etária. Eu quero colocar algumas questões aqui que são relevantes. Por exemplo, como você tem visto os jovens de hoje? Quais são os princípios que essa juventude tem colocado em prática? Vamos começar por esta pergunta. Sim. Bruno, uma coisa que eu gosto muito da palavra de Deus, a gente não tem como fugir disso, é o nosso contexto, o nosso convívio. E tem um texto que me enriquece muito. Quando a gente fala de princípio, isso veio de dentro de casa. Eclesiastes 12, verso 1 diz assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. É realmente muito forte. Muito forte, né? Uma palavra muito forte, né? Que leva realmente a gente a ter uma reflexão a respeito do que nós temos vivido, não é verdade? Porque o jovem, ele parece que não se preocupa muito com os seus dias. E ele acha que nunca vai chegar o dia difícil. E o texto aqui está deixando bem claro, vai chegar. Então, o que me preocupa muito é que o jovem tenha vivido uma vida como se não houvesse um amanhã. Um resumo seria isso. Certo. Então, você tem visto eles viverem uma vida descomprometida. Descomprometida, em total desobediência até. Tá. E quando você fala desse descomprometimento, me dá alguns exemplos assim do que o jovem deveria fazer e hoje ele não faz. Vamos falar um pouco sobre isso para que a gente possa levar aos nossos ouvintes, aqueles que assistem realmente este programa, a pensar e detectarem seus lares, detectarem na sociedade, para que eles possam ser portador de transformação também para a sociedade. Sim, um dos lugares que eu vejo que os nossos jovens têm muita dificuldade é dentro da sua própria casa. Né? Certo. O papel do jovem é ser um filho. E um relato de desobediência, de descumprimento das ordens de um pai e de uma mãe, ele não consegue cumprir. Então isso sai de um princípio tão fundamental. Isso a gente tem visto assim, diariamente, os números aumentando, de vários problemas, no primeiro lugar, dentro da sua própria casa.
Então dificilmente ele consegue se dar bem em outro lugar. Certo. Concorda? É interessante que às vezes a gente quer fugir de usar a palavra de Deus a todo momento como referencial, para que os nossos ouvintes, aqueles que assistem, não falem assim, mas isso é um programa religioso? Não, ele não é um programa religioso, ele é um programa de bate-papo, ele é um programa de reflexão. Mas não tem como a gente deixar de trazer verdades absolutas que fazem parte do cotidiano da humanidade. A Bíblia diz, e nós conhecemos o texto, que honrar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe, né, é sinal de termos uma vida próspera, não é verdade? Uma vida abençoada, uma vida longa sobre a face da terra, né? E hoje os jovens não conseguem realmente viver, não é? Às vezes eu tenho recebido diante de mim alguns jovens e eles colocam a questão, vem reclamar do pai e da mãe, né? Então eu ouço aquela reclamação e eles colocam, se incomodam, que o pai pega no pé, e aí eu começo, a partir do ouvi-los, né, que isso é importante, a gente precisa ter essa disposição, eu começo a fazer algumas colocações. E começo a levar eles a pensar a respeito de algumas coisas, e a conclusão é sempre a mesma. Eles estão desobedecendo, eles estão deixando de cumprir funções importantes para que o lar, né, caminhe realmente de uma forma a estar saudável, né, a que todos contribuam para aquela unidade, para aquele sentimento de amor, para o desenvolvimento da família, né? O jovem tem muita dificuldade mesmo, Du, como você colocou, viu? E aí, Du, o que mais hoje o jovem tem vivido, né? Porque nós temos a escola, e a escola é um órgão que não consegue orientar, não são os professores, é a escola. É bom deixar claro aqui, porque senão vão dizer que nós somos contra os professores, né? A minha mãe foi professora, se aposentou, e eu tenho orgulho da minha mãe, né? Pela dedicação dela. Mas a questão é o seguinte, eles não conseguem, o sistema escolar não consegue mais dar suporte para esse jovem que vem desobediente de casa. Isso é uma sequência de desobediências, né? Então nós temos a escola que não consegue orientar, nós temos a igreja com grandes dificuldades para lidar com esses jovens, e o tempo de permanência semanal na igreja é muito curto, perto da demanda. Nós temos jovens por 2, 3 horas semanais na igreja e por uma semana extensa fazendo aquilo que não é bom, recebendo influências que não são boas. Então a minha pergunta agora é, o que fazer? Né? Como você como pastor, como eu como pastor, como nós como cidadãos que queremos e prezamos realmente uma sociedade saudável, como nós devemos agir para mudar esta realidade que hoje é realmente difícil e real? Uma coisa que nós não podemos fugir é da verdade. Eles precisam saber o que de fato eles estão fazendo. Então a gente, no nosso contexto de igreja, nós aplicamos a verdade. A gente traz ali as suas características do que eles deveriam ser. Infelizmente a gente vê que não tem sido. Mas temos um lado bom. Deus tem também nos dado propostas e pessoas que a gente tem transformado essa realidade. Quando se torna muito difícil, quando é um problema que veio lá dentro de casa e a família não consegue administrar tudo isso, a igreja vai ter muito mais dificuldade. A escola também, imagino, que até o dobro. Mas a nossa luta é sempre trazer a verdade daquilo que ele está sendo, da onde que ele está indo, e pensando assim no nosso contexto dos jovens hoje, eles vivem uma vida assim muito irregular, né? Quando nós falamos de drogas, de prostituição, sexo livre, o projeto A Gente é Crente em Si começou por causa disso. Existiam muitas festas clandestinas em chácaras, e a polícia toda hora lá, fechando as festas, e conselho tutelar, e a gente então se preocupou em fazer alguma coisa para tentar mudar essa realidade, trazendo para eles a verdade que está baseada na palavra de Deus. Sim, um movimento do bem. Um movimento do bem. Combatendo todo o mal, que eles estão convivendo. E que está à disposição. Muito. Não é verdade? Muito. Os jovens, assim, baseado até no texto que a gente falou sobre Eclesiastes, então eles deveriam usar o seu vigor, porque quando fala de jovem, ele tem força, ele tem saúde, e o próprio Deus conta com isso. Gostaria que ele usasse isso no dia a dia para fazer o bem em todos os setores, dentro de casa, na escola, na igreja. Então eles pegam o seu vigor e a sua força e usam num caminho totalmente errado. Quando o jovem ele se dedica para a droga, ele vai dar muito trabalho para sair dela.
E outras tantas coisas que a gente tem acompanhado. E às vezes nunca sai, né, Du? Nunca Como sai. a gente tem visto em Muitos casos. muitos casos, né? Tão novos. Du, você comentou que uma das questões imprescindíveis para a mudança é falar a verdade. Na verdade. Os jovens querem ouvir a verdade? Não. Por isso que a gente sofre um pouco. Eles têm dificuldade de ouvir a verdade. Quando você fala a verdade para um jovem, você aproxima ele ou você afasta ele? No primeiro momento você afasta. Mas, por muitas vezes, aqueles que de fato querem uma mudança, eles voltam. Eles nos procuram, porque eles sabem. Você acredita que a verdade, e quando nós falamos de verdade, nós estamos falando de verdade bíblica. Nós estamos falando de princípios bíblicos, Exato. né? Que são fundamentados em nossas vidas. Na verdade, não são princípios religiosos, Não. São princípios que nasceram em Deus e a religião tem por obrigação expressá-los, né? Você acha que chega um momento, mesmo na condição deste jovem desobediente, desse jovem que se afasta, de um cuidado, de uma orientação, você acha que em algum momento isso vai florescer, isso vai brotar no coração desse jovem, ele vai refletir? Porque o texto que você leu, ele fala a respeito de uma reflexão. Exato. Né? Do jovem parar e analisar que tipo de vida ele está vivendo e o quão ruim são os frutos dessa vida. Em alguns momentos essa vida pode passar, em outros os frutos ruins podem ser permanentes. Então, o que você acha? Há uma esperança? Eu acredito que sim. Nós não podemos perder essa esperança, né? Baseado naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E trazer sempre a verdade bíblica, porque é o nosso contexto. Um texto que me fez lembrar agora, falando de vida, de brevidade dos nossos dias, Salmo 90. Moisés, há tantos anos atrás, ele que escreveu o Salmo 90, ele disse, olha, a vida ela vai chegar ali 70 anos, no máximo 80, mas quem chegar lá muito cansado, sem forças, sem vigor, totalmente ao contrário de um jovem. E aí eu me preocupo, então se eles insistirem em uma vida de desobediência, será que eles chegam nos 70 ali que Moisés está indicando? Porque a questão é essa, se não mudarem, vai estar descumprindo algo. Então gera uma desobediência que pode gerar morte. Então quantos jovens que vão embora tão cedo? Por não gostarem de ouvir a verdade, por não seguir princípios, isso nos preocupa. E é interessante, porque passa a impressão, para aqueles que nos assistem, para aqueles que nos ouvem, que nós estamos falando somente de princípios religiosos. Não. Mas se nós pararmos para estender um pouco, existem princípios sociais, leis que são instauradas em nosso país e que também estão sendo a todo momento descumpridas. Todo momento. E óbvio que existem penas para aqueles que as descumprem. E aí quando você vai numa penitenciária, você vê pessoas cada vez mais jovens, né, dentro daquele local, vivendo aquela realidade difícil, vivendo um processo de total desconstrução de qualquer tipo de perspectiva de vida. Quando você vai em casas, abrigos, casas que recebem menores infratores, né, eles não chamam de penitenciária, você vê jovens, né, que já viveram tantas coisas ruins, que não têm mais esperança, que falam de morte, que falam de continuar fazendo coisas erradas até se findar os seus dias. E na verdade o descumprimento, o descompromisso, a desobediência, ela está instaurada de modo geral, né, na sociedade. E você acha que tipo de conversa a sociedade poderia ter para que esses jovens pudessem se arrepender e mudar a sua forma de viver? O que você acredita, Du, que pode ser feito? Tá? E aí nós podemos falar da religião, nós podemos falar de outras áreas da sociedade. O que você acredita? A palavra mais forte que tem para isso é o amor. O amor, ele quebra tantas barreiras e talvez a gente mude um pouquinho o cenário. Por que os nossos jovens estão tanto assim? Será que não está faltando amor dentro de casa? Será que o pai, como um sacerdote, um líder da casa, ele está fazendo o seu papel de liderar a família? Ou ele está descumprindo, indo para bares, aí, gastando seu salário em bebidas e voltando para casa com um pouquinho de salário, a família passando necessidades? Tem tantos casos. Então a falta de amor dentro de casa, vamos falar de princípios que é essa igreja então, né?
dentro de casa, um pai que não é um pai de verdade, uma mãe que não é uma mãe de verdade, vai faltar amor dentro de casa, vai refletir na sociedade. Então a gente precisa reconstruir. Então que cada pai e cada mãe pense um pouquinho como que ele está fazendo. Nós precisamos colocar amor nas pessoas. Nós temos, um dia isso nasceu em nós. E a gente precisa levar isso para frente. E falando aqui, pontuando o que você disse, às vezes não é nem um pai que gasta o seu dinheiro num bar. O fato do pai pensar que o papel dele dentro da família é só manutenção financeira, já gera realmente esse descompromisso de sentimentos, e o sentimento ideal é o amor, e com isso nós temos essa sociedade descomprometida uns com os outros, desobediente, revoltada, e tantos outros, podemos usar aqui tantos outros adjetivos, né, que levam ao resultado final, que é essa juventude desorientada, não é verdade? E aí aqueles que têm um pouco mais de condição financeira conseguem se alinhar, né? Alguns pais ainda conseguem alinhar o futuro de seus filhos através dos recursos, mas a grande maioria, a grande massa vai se perdendo e vai vivendo como folhas soltas ao vento, sendo levadas para onde o vento bate, né? Isso é muito triste, não é? Eu como pastor, eu falo isso como cidadão, eu falo isso como aquele que olha e tem uma esperança para a sociedade, né, que acredita nas pessoas, porque a nossa vida é uma vida que precisa acreditar a todo momento, não é verdade? Bom, então nós entendemos aqui, nós paramos e pensamos, né, neste dia, neste momento, que realmente há um descompromisso por parte da nossa juventude. Naturalmente que a tendência é que as próximas gerações piorem. É isso? Isso nos preocupa muito. O que nós vamos fazer com a próxima geração? Quem serão eles? Nós temos uma base, você tem uma base, estava falando com seu pai ali agora, então a gente aprende muito com pessoas maduras. A gente ainda ouve, eu paro um pouquinho para ouvir pessoa mais experiente. E é uma dificuldade de ver os nossos jovens sentados para ouvir uma pessoa, talvez o seu avô, para contar um pouquinho de experiência. Então, assim, quem serão eles? O que eles estão aprendendo para passar para a próxima geração? Quem serão os nossos futuros líderes em todos os setores da nossa sociedade? Eles vão conseguir encarar os desafios de uma liderança? Isso é muito sério. Desde um líder dentro de casa, não é? Um líder aí no mercado de trabalho, que é muito exigente, muito exigente, e em outros tantos setores que nós trabalhamos no dia a dia. Na religião, na política, em tantas outras áreas, né? Porque assim, se você está quebrando princípios hoje, pastor, dificilmente eles vão conseguir chegar em algum lugar. E o que preocupa é que eles, de fato, como eu disse no começo, eles vivem hoje como se não existisse o amanhã. Então eles precisam rever o mais rápido possível os seus conceitos, se arrepender sim, para que pensar quem eu vou ser amanhã e quem eu vou formar amanhã. Isso é uma coisa que, a partir da gente, essa preocupação. É interessante que antes do sentimento, arrependimento, precisa haver um reconhecimento. Então eles precisam se reconhecer aquilo que de fato está acontecendo, reconhecer que não é bom o que está acontecendo, que os caminhos que estão sendo tomados não são caminhos de vida, podemos chamar assim, mas são caminhos muitas vezes de morte, né? Muitas vezes caminhos desencontrados, que geram tanta dor para a sociedade, tanto para eles próprios quanto para outras pessoas que se relacionam, e a partir daí se arrepender e buscar, que também não é fácil, porque eu conheço, eu vivencio a igreja, a religião. E conheço muitas outras coisas em função do meu trabalho, dos relacionamentos que eu particularmente adoro, né? Me relacionar com pessoas, conversar sobre todos os assuntos. Mas o que eu vivencio, o que eu tenho visto é que a religião, ela tem se esforçado em tentar trazer de volta ou manter esses princípios. Enquanto todas as outras áreas da sociedade, a mídia, a política, e a gente poderia falar mais o quê? Mas todas as áreas da sociedade incentivam a desconstrução desses princípios que têm destruído a família.
Exatamente. Esse é o ponto mais preocupante. Tá, e o que nós devemos fazer? O que você, como pastor, pretende fazer? A gente precisa se manter firme no nosso propósito. Cada dia que passa vai ser mais difícil você falar de uma verdade onde as pessoas não querem mais ouvir. Sim. Mas nós temos um ideal, nós sabemos onde nós queremos chegar e nós vamos chegar lá. Então a questão é fazer eles mudar de vida, vai exigir muito de nós. Porque o que acontece? Hoje existe muito método para que eles resolvam os seus problemas. Como uma das coisas que a gente estava falando do aborto. Eles vivem uma vida livre, de sexo livre. Então, sexo libertino, libertino, um sexo que vai contra o propósito de Jesus Cristo, a orientação religiosa a partir do cristianismo. É importante a gente dizer claro, isso, porque as pessoas não conhecem mais esses princípios. Eu, antes de me casar, vivi uma vida de santidade, eu não tinha relação sexual com a minha esposa e colhi em Jesus todos os frutos que ele havia prometido, né, para aqueles que tomassem uma atitude de obediência. Então é importante a gente colocar essas questões. É importante, porque aí o que acontece? Eles cometem esses erros, então eles mesmos se resolvem. Então vamos pro aborto. Vamos pro aborto porque ele resolve o problema. Algo que é abominável, né? Algo que é abominável. Nós somos suicídio. Totalmente contra isso. Um Nós suicídio. somos contra. Eu sei que você também Sem é dúvida. uma pessoa de princípio. Totalmente E a gente vai contra. lutar até o último dia contra. É E eu te disse um pouquinho, falo bem pouquinho. Se o aborto não fosse proibido, eu não estaria aqui. É verdade. Eu sou um filho adotivo e as minhas origens, a minha irmã atual me disse, olha, você tentaram te abortar. Mas quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, isso não acontece. Que legal. Mas quantas e quantas pessoas não tem essa chance? Essa chance. É verdade. Né? Bom, e falando, já para a gente caminhar para o final, Sim. Eu conversava com uma pessoa, ele tem um exercício político e ele é o 6º mandato de vereança dele. E eu perguntava para ele a respeito disso, da primeira experiência que ele teve e essa última experiência, qual era a diferença? E ele resumiu numa palavra: insuportável. Ele disse, insuportável. Antes, nós tínhamos algumas diferenças, porém nos alinhávamos para o bem comum. Hoje essas diferenças, o egoísmo, o egocentrismo, têm prevalecido nas decisões. Quando ouvi, confesso que fiquei muito triste, natural, né? Sim. E aí mostra tudo aquilo que nós falamos aqui. Geração após geração se corrompendo, se desprendendo de princípios que geram disciplina e responsabilidade. Ninguém mais quer ter responsabilidade, ninguém mais quer ter disciplina, né? Se eles tivessem a mesma disciplina para esses princípios, praticar os princípios, do que talvez eles tenham para praticar uma outra prática, para irem fazer um exercício físico, para ficarem bonitos, que é algo muito bom, inclusive, né, Du? Não, sim. Né? Sem dúvida, é algo muito bom, muito relevante, mas se fosse a mesma disciplina, eu acredito que a sociedade estaria diferente. Uma palavra-chave para tudo chama-se equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio em tudo, né? Não é só fazer uma coisa e deixar de fazer outra. Sim. Até nessa questão do exercício físico, eu vou cuidar tanto do meu corpo físico, mas eu não vou cuidar do meu caráter, então o que adianta? O espiritual, que gera essa transformação de caráter, né? Então o equilíbrio ele se encaixa tá certo. em todos os lugares. Du, para a gente encerrar, nós temos então falado aqui que as nossas experiências, que a sua experiência, que um pouco daquilo que eu tenho vivenciado, entendendo que os jovens estão cada vez mais descomprometidos com a família, com os preceitos da casa, com os preceitos de Deus, com os preceitos da sociedade, sendo assim, não contribuindo beneficamente para a sociedade. É isso que nós chegamos à conclusão aqui, de forma triste. Lógico que nós não vamos generalizar, não podemos generalizar, nós estamos falando de experiências a partir das dificuldades. Com certeza tem muito jovem sendo uma boa referência aí para a família, com certeza, e é bom a gente dizer isso também, não é verdade? Mas os órgãos públicos, o órgão público municipal da nossa cidade, o que ela tem feito para mudar esta realidade
dos nossos jovens e gerar uma verdadeira esperança para as próximas gerações? Essa é uma pergunta. E a segunda, os nossos jovens têm ido embora. Os jovens da cidade de Tupã têm ido embora por falta de perspectiva. O que o nosso município tem feito para manter os nossos jovens em Tupã? Então, na verdade, são duas perguntas em uma, e após essas perguntas nós estaremos encerrando este momento tão agradável. Como você já disse, são duas perguntas que estão em uma. Infelizmente, eu quero ser muito objetivo. Assim, em Tupã não tem nada que atraia assim, os nossos jovens a ficar por aqui. Posso dizer praticamente nada, Dor, mas você também está generalizando. Eu acredito que não. É um alto percentual de jovens indo embora, tem pessoas no nosso convívio que já foram embora, fazer a vida fora, porque não dá para ficar aqui. Um jovem de classe baixa, qual a perspectiva dele hoje em nossa cidade? Não nada, não tem um treinamento específico que seja técnico. Eu lembro que uma professora um dia me disse, eu estava formado no terceiro colegial, ela falou assim, olha, precisa investir na área técnica. Está faltando profissionais no mercado. Invista na área técnica. Porque nem todo mundo precisa fazer um curso superior. Já tem muita gente aí estudando e está sobrando vagas. Mas está faltando muita mão de obra qualificada. E em Tupã é uma falha muito grande. Nós não temos uma escola de fato que treine pessoas e forme pessoas na área técnica. Porque vai atingir as pessoas de renda baixa, certo? Desde uma profissão tem inúmeras profissões. Se a gente for falar aqui, a gente vai... Um jovem de classe média em Tupã, quais são as perspectivas desse jovem? A classe média, talvez ele até consiga fazer um curso aqui nas nossas faculdades. E trabalho? Trabalho, 10%. Então, se ele já tem uma família que tem uma empresa ali, talvez ele continue, ou dê sorte. Tupã está mais assim, precisa ter sorte para arrumar um bom emprego. Entendi. Senão vai embora. Um jovem de classe média alta ou de classe alta em Tupã, qual a perspectiva? Os seus próprios recursos. Então ele, por estar bem financeiramente, ele não vai ficar aqui. Ele não investe. Mas se ele tiver que ficar em Tupã, ele tem perspectiva? Não tem, porque não tem como investir numa cidade que está meio parada. A gente precisa melhorar muito, Bruno, sabe? Eu creio que a gente tem muita expectativa no futuro que isso melhore. Né? Mas hoje e você enxerga muita dificuldade. Vê os órgãos munícipes se movendo, pensando, fazendo qualquer tipo de projeto para 10, 20, 30 anos, preparando novas gerações. Você tem conhecimento disso? Porque eu particularmente não tenho, porém talvez eu esteja mal informado. Né? Então eu quero te perguntar para que a gente junto possa entender aqui. Não tem. Se tem, está atingindo muito pouco. Tem aí as suas escolas, né? Nós conhecemos, mas ela atinge ali um público que é muito pequeno perto daquilo que precisava. Não atende a demanda. Não atende a demanda em si. Da cidade, né? Para que a cidade possa se desenvolver. Pensando assim que os nossos jovens, então para evitar todos os problemas que nós falamos, então vamos dar oportunidade. Falta oportunidade de trabalho, falta. Então assim, quando não tem oportunidade de trabalho, né, o mundo com as suas propostas vem com outras. Tantos jovens na rua aí, já tráfico de droga é todo dia, menino tão novinho sendo preso, está completando 18, está indo para a cadeia. E é interessante que quando tem a oportunidade não tem a capacitação. Não tem a capacitação. Há um desencontro. Está tudo difícil. É, muito difícil. Precisa melhorar urgente. Pessoal, nós estamos aqui, trouxemos um tema real, um tema que muitas vezes gera tristeza, constrangimento em nossos corações, para que você possa parar e pensar a respeito do que a sociedade tem se tornado, quais são as demandas da sociedade, o que você pode fazer, o que você tem feito para mudar esta realidade também. Eu acredito que você possa fazer muito, você possa pensar a respeito de coisas, circunstâncias que mude essa realidade que tratamos aqui neste momento, neste dia. Então, nós estamos aqui finalizando mais um programa Pare e Pense. Eu quero agradecer o Eduardo, ao Du, meu amigo. Faça suas considerações finais, agradeça, né? E posteriormente nós estaremos caminhando para encerramento do nosso programa. Sim, Bruno, muito obrigado. Um assunto muito bacana, faz parte do nosso dia a dia. Mas a gente faz um apelo para que todo mundo se mobilize a mudar a realidade dos nossos jovens. Desde o pai, seja um pai de verdade.
né? O profissional, o patrão, seja um patrão de verdade, honre aquele menino, ensine ele, dê oportunidade para ele. Gaste tempo com ele, ensina ele. Porque às vezes desperdiça porque não deu oportunidade e ele vai para a rua. Né? Nós como pastores, igreja, valoriza os nossos jovens, trazendo eles a verdade dos princípios que nós tanto conhecemos. Que tenhamos paciência, que tenhamos disposição de ensinar. A mesma disposição que o Senhor Jesus tem todos os dias para nos ensinar. Exato. Né? E para ter esse sentimento de misericórdia sobre nós. Né, Du? Hoje o cara é empresário, um dia ele já foi um jovem aprendiz. Alguém deu oportunidade para ele. Vamos fazer uma mesa para os empresários, abrir uma vaga para um aprendiz na empresa. Falta também isso. Que bom. E quando chegar os nossos políticos, então, eles tiverem uma mente bem aberta, pensar junto, falar, vem cá, empresário, o que nós estamos fazendo pelos nossos jovens? E olhar para essa demanda vamos mudar essa realidade. Hoje é uma realidade ruim, mas eu acredito que a gente pode fazer melhor. Que bom. Obrigado. Du, muito obrigado. Obrigado mesmo. É sempre bom nós estarmos juntos, né? Compartilhando de coisas que são pertinentes à mudança da nossa sociedade, pensar junto, né? E trazer neste momento para os nossos telespectadores aí, na verdade, um tema como este. Amados, nós estamos encerrando o nosso programa. Quero dizer que todas as quintas-feiras nós estaremos juntos, com o programa Pare e Pense. E eu quero incentivar você a estar curtindo, compartilhando este vídeo. Quero também te incentivar a comentar a respeito do conteúdo deste vídeo, a nos ajudar a melhorar, a nos orientar a respeito do que nós temos falado aqui. Por favor, não deixe de se inscrever no canal, não deixem de clicar no sininho para que você possa estar recebendo as notificações realmente deste trabalho, deste programa. E que Deus possa abençoar muito a vida da sua família. Órgão, instituição sagrada, perfeita, que quando tem harmonia, gera uma sociedade melhor. Então que nós possamos parar e pensar. E até a próxima quinta-feira. Pare e pense.